Nesse vídeo, nós estamos começando a parte final aqui do curso, né? A nossa segunda e última parte. Tem a primeira, o grande bloco, que foi dedicado às técnicas de solução e simulação de modelos dinâmicos. Nós fizemos isso, teve aquele intermediário, né? A transição, que é o modelo de gerações superpostas. Nós discutimos, aproveitamos para discutir moeda e um pouco de bem-estar. E agora nós vamos começar com a parte de crescimento econômico, que é a reta final do curso, uma reta longa, mas ainda assim nosso último assunto, digamos assim, aqui nesse curso, crescimento econômico. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre crescimento econômico e nós vamos apresentar a nossa ferramenta de trabalho, que é o Hamiltoniano, vai ser a nossa ferramenta durante o restante do curso, tá certo? Uma ferramenta bem... Vamos usar um bocado. Nós não vamos aprofundar, como nós fizemos lá com as técnicas em tempo discreto, mas nós vamos apresentar um pouco como receita de bolo, mas vamos antes fazer um trabalhinho para dar uma intuição. Bom, por crescimento econômico, né, o próprio conceito de crescimento econômico é amplo, né? O que a gente está falando? Grosso modo, aqui no curso, e quando a gente fala crescimento econômico, né, em economia, o que nós estamos falando é o seguinte: a gente está tentando explicar as diferenças no padrão de renda, visto como PIB per capita, por exemplo, e a taxa de crescimento desse padrão de renda entre sociedades e no tempo. Então nós queremos entender por que em um certo momento tem crescimento, outro não, por que alguns países crescem, outros não, por que alguns países são ricos, outros não, por que os Estados Unidos é um país tão mais rico que o Brasil, o que explica isso, o que aconteceu, né, em que momento isso aconteceu, por que a Europa ficou tão mais rica do que a Ásia, por exemplo, por que a parte da Ásia e do Subsaara ficaram pobres, por que a América Latina não consegue ficar rica, ela vive nesse drama de querer ficar e nunca fica. Essas são questões que aparecem em crescimento econômico. Esses são temas típicos de crescimento econômico. Quais são os fatores que explicam isso, como é que a gente consegue explicar isso? Naturalmente, numa leitura econômica. O tema grande, se você pensar desenvolvimento como um tema que inclui crescimento, ele vai muito além da economia. E aí tem outras abordagens de outras ciências que também entram nessa discussão. Aqui o nosso curso é de economia, então nós vamos fazer a leitura com a perspectiva econômica da coisa. Quais são as forças econômicas? É claro que a economia também é muito ampla. Nos últimos anos, então, nem se fala, ela ganhou uma amplitude gigante, a nossa área, mas nós vamos usar essa lógica econômica, selecionando alguns fatores que costumam ser relevantes em análises econômicas. Como tema de interesse, crescimento econômico talvez seja o mais antigo do que interessa aos economistas. Se você para pensar que o livro do Adam Smith, que normalmente é associado como criador da economia, se chamava O Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, ele seria um livro de crescimento econômico. A pergunta que ele está vendo é por que nações ficam ricas, qual a natureza desse processo, quais as causas. Então a gente pode dizer que desde os primórdios da economia, pelo menos enquanto a organização da ciência econômica, no formato que a gente conhece, estava lá presente esse tema de crescimento econômico. Mas não só Smith, essa discussão vai para outros autores clássicos, Smith, Ricardo, Marx, todo mundo fala de crescimento. Aqui na América Latina essa discussão é presente o tempo todo, no mundo. É um assunto que, claro, às vezes está mais em foco, menos em foco, mas é um assunto que nunca sai da discussão. Porque é um assunto muito relevante. O Robert Lucas, no artigo dele de 88, que nós vamos discutir aqui no curso mais para frente, quando nós estivermos discutindo capital humano, ele fala, e eu concordo muito com ele, talvez por isso seja a minha área, que as implicações do crescimento econômico são tão grandes, se você parar para pensar, se você conseguir um jeito de aumentar o padrão de vida de uma sociedade, fazer com que essa sociedade cresça em termos de PIB per capita, o impacto disso na vida de tanta gente vai ser tão grande que o Lucas diz que depois que você pensa nesse assunto é difícil pensar em outro. É difícil pensar em outro assunto, porque é muito relevante. Se você conseguir melhorar o padrão de vida, você está falando de tirar muita gente, né, de uma situação de miséria ou de pobreza, desenvolver talento, salvar vidas até. Tudo isso o crescimento econômico pode fazer. Então, quando uma sociedade sai de uma situação de estagnação, de uma armadilha de pobreza,
de uma situação de miséria e começa uma trajetória de crescimento, vide a China. Agora, a gente pode discutir, é sustentável, não é sustentável? A China vai conseguir chegar num nível de PIB per capita comparável ao dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu estou na turma que acha muito difícil, só se ela fizer profundas mudanças institucionais. Mas aqui a questão não é essa. A questão é quanta gente melhorou de vida na China por conta disso. Se a Índia segue esse processo, quantas vidas foram salvas ou puderam revelar seus talentos e se realizar por conta desse processo de crescimento econômico. Então, é indiscutível a importância do tema. Da onde vem a riqueza das nações, como que se dá esse processo. Nós aqui nesse curso, aqui nessa parte do curso e na seguinte, nós vamos falar de várias coisas. Nós vamos falar de capital humano, nós vamos falar de poupança, nós vamos falar de produtividade, depois nós vamos falar de inovação tecnológica, nós vamos fazer uma pequena discussão sobre meio ambiente, tanto nessa quanto na outra, inclusive mudando o resultado daqui vai ser diferente do resultado de lá. Nós vamos trazer vários temas que passam por crescimento econômico. Eu tive um professor, o Jovanovic, que ele, quando falava de crescimento econômico, ele dizia o seguinte: se você quiser estudar crescimento econômico, você vai ter que estudar praticamente todos os outros temas em economia, inclusive aqueles que você porventura não gosta ou acha chato. Então, eu não gosto de estudar mercado de trabalho, mas se você quiser estudar crescimento econômico, vai estudar mercado de trabalho, porque envolve crescimento econômico. Mercado financeiro, bancos, nós vamos discutir o papel dos bancos, tudo isso de alguma maneira chega no crescimento econômico. Por algum caminho, esses caminhos da economia, essas várias áreas da economia, elas acabam desaguando, nem que parcialmente, nesse grande tema crescimento econômico. Então é um tema que eu espero que vocês gostem, que vocês despertem interesse no tema. Eu gosto muito, é um tema que eu gosto de trabalhar. Às vezes nem tanto escrever, eu virei mais burocrata da universidade, né? Cargo, sempre num cargo administrativo, mas pelo menos de ler e de acompanhar para saber o que está acontecendo, porque realmente é algo muito relevante, tem polêmicas, tem várias visões e etc. Apesar das várias visões, aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar com duas estruturas de modelos, não é nem dois modelos, é duas estruturas de modelo, que são muito fortes, muito presentes na literatura de crescimento econômico. Se você olhar os cursos das melhores universidades do exterior, ou de boas universidades brasileiras, a UNB tem um bom curso de pós-graduação e graduação, mas outras, nossas parceiras, né, vocês vão ver que está sempre rodando em torno dessas duas grandes classes de modelos. Você pegar os livros, o livro do Acemoglu, o livro do Aghion e do Howitz, o livro do Barra e Salamartin, aqui nós vamos usar, nosso livro que vai ser mais usado vai ser o do Aghion e do Howitz, mas qualquer outro livro que vocês pegarem de crescimento econômico aí na fronteira, vocês vão ver que é mais ou menos aí que está a discussão, e é mais ou menos onde nós vamos levar a nossa discussão. É um modelo que a gente já conhece, é um modelo que a gente já destrinchou, já virou de ponta cabeça, já discutiu o que tinha para discutir, que é o modelo neoclássico. Então, ele vai ganhar pouco tempo aqui no nosso curso, pelo menos nessa versão basicona dele, né? Ele não vai ter muito espaço, porque já tem um tempão que a gente está falando, vocês não aguentam mais falar de modelo neoclássico. Eu vou usá-lo primeiro para reforçar a ideia de longo prazo dele, né, que a gente se preocupou muito com transições e dinâmicas e cálculo de reações a choque, e também vou usá-lo como terreno seguro para apresentar o hamiltoniano. Lá no começo do curso eu usei o modelo de Solow como terreno seguro para apresentar algumas técnicas. Lá era o terreno seguro, que eu estava partindo do pressuposto que era seguro para todos. Agora eu vou mudar a abordagem. Como o modelo neoclássico, a gente estudou tanto esse modelo, o modelo básico, que agora ele é o terreno seguro. Então eu vou utilizá-lo para apresentar o hamiltoniano, para motivar um pouco a discussão, e depois eu vou fazer uma discussão rápida de estabilidade e tal, só para, de novo, para a gente começar a nossa discussão com uma marca dessa unidade, que é diferente das anteriores, que aqui o tempo vai ser contínuo. Nós vamos trabalhar o tempo como variável contínua. Depois nós vamos discutir a estrutura modelo AK e vamos fazer variações desse modelo. O modelo AK é um modelo interessante, ele é muito rico e ele permite várias maneiras de chegar nele, né? O modelo AK não é nem por ele, assim, AK é a estrutura da função de produção, é como se fosse uma Cobb-Douglas, sem aquele alfa entre 0 e 1. Então esse é o AK.
O importante é como chega nele, nós vamos contar algumas histórias para chegar nele. Do ponto de vista de dinâmica de crescimento, o que é importante para a gente é que no modelo neoclássico, crescimento é produtividade. Se você não coloca ganho de produtividade no modelo, você fatalmente chega a uma estagnação. E isso vai acontecer por conta do rendimento decrescente. Cada vez que você coloca mais capital, o acréscimo de produto associado a esse capital é menor, então você vai ter menos produto associado ao capital, ao que você acrescentou de capital na produção. Se você está numa estrutura como de solo, que não tem otimização, a escolha de consumo poupança não é ótima, vai chegar um momento que o que você está acrescentando de capital, o que você está botando a mais de capital, não compensa a depreciação. Não compensa a depreciação. Vai chegar esse momento no modelo de solo. Se você está trabalhando no modelo de escolha ótima, vai chegar um momento que não vale a pena. O agente racional tomou a decisão e disse, espera lá, não vale a pena, então mantém esse estoque de capital e você tem essa estagnação que a gente chamava de estado estacionário. Para quebrar essa estagnação, você, com o modelo neoclássico, você precisa de um fator que empurre o modelo, e isso é a produtividade, o progresso tecnológico, é aquele terminho de fora que a gente colocava no modelo, que empurrava o modelo. Então, essa é a força de crescimento, é essa. Então, se você tem, por exemplo, taxa de poupança maior ou menor, isso não vai afetar esse crescimento de longo prazo, a não ser que essa taxa de poupança, afete o progresso tecnológico. Você pode, por exemplo, e Solow trata dessa hipótese, supor o seguinte, que o progresso tecnológico vem em máquinas novas. Então, máquinas novas é investimento, se você investe mais, você tem mais máquinas novas, mas tem que ter um caminho desse tipo onde a produtividade vai ser afetada. Quer dizer, se não for via produtividade, só acumulando capital, o rendimento decrescente puxa um freio. Repara que essa parada da economia, essa estagnação, ela não é uma característica do modelo de Solow, muito pelo contrário. Ela está muito presente em outras leituras da economia. Por exemplo, lá atrás, nos clássicos, Ricardo tinha um pouco essa visão de que a economia chegaria num ponto de estagnação. E por que Ricardo enxergava isso? Por conta de rendimento decrescente. No caso de Ricardo, na Terra. Então o rendimento decrescente lá em Ricardo puxava o freio de mão e fazia com que a economia, num certo momento, ficasse estagnada. Isso é um pouco mais complicado do que isso, mas a ideia está lá de estagnação. Outro autor que tem estagnação, embora com uma estrutura completamente diferente, uma lógica diferente, é Marx. Mas Marx também viu uma estagnação chegando, e tanto em Ricardo quanto em Marx, a introdução de um progresso tecnológico desse tipo quebram essa estagnação, pois o próprio Marx vai falar dessa discussão. Ele fala em outros termos, ele fala de mais-valia absoluta, mais-valia relativa, acumulação de capital, composição orgânica, e daí veria a queda da taxa de lucro e a estagnação. Mas se você tem um progresso tecnológico que compense esse fenômeno, você consegue crescer, mesmo se você estiver naquele setup lá do Marx. Então, essa ideia de estagnação é muito forte, e essa ideia de o progresso tecnológico quebrar a estagnação e ser o motor de crescimento também, tudo presente no modelo Solow neoclássico. O outro modelo, AK, como não tem o alfazinho entre 0 e 1 aqui, aquele alfinha, ou beta, sei lá, que a gente bota, ele não tem rendimento decrescente. Então a acumulação de capital pode ir para sempre. Você vai acumulando capital, não tem aquela queda no produto adicional. Quer dizer, você vai botando capital, o produto vai aumentando sempre da mesma forma. E aí você pode gerar uma trajetória de crescimento constante, sem precisar de ganho tecnológico. É claro que se você botar ganho tecnológico e esse A começar a subir, tanto melhor. Você tem dois motores para o crescimento, o capital e a produtividade. Então, o modelo AK não nega o papel da produtividade, de jeito nenhum. Mas o que ele coloca é que só por acumulação de capital você conseguiria um crescimento de longo prazo. Você queria crescer a taxas positivas mesmo no longo prazo. Então essa é a diferença importante dos dois modelos, né? O modelo neoclássico é um modelo de produtividade, o modelo AK é um modelo de fatores. A gente está motivando com capital, mas pode pensar também outras abordagens. E a outra característica aqui dessa unidade, eu também já tinha conversado, é o tempo. A gente estava usando o tempo como uma variável discreta. Isso é conveniente, porque você está fazendo um modelo lá de ciclo que depois você quer simular. Ora, se você vai fazer um modelo para simular depois, período a período, uma transição ou a resposta a um choque, para levar para o computador, você vai ter que transformar o teu modelo contínuo em discreto.
Porque lá no computador você vai ter período 1, 2, 3, né? O computador ele é digital, então tudo lá ele entende como discreto. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, se você quiser 1, 0.1, 0.2, mas é tudo discreto. Então você teria que discretizar o modelo. Se quiser fazer econometria, a mesma coisa. Se você quiser usar aquelas equações para estimar parâmetros, fazer econometria, os dados também são discretos. Você tem até por hora, você pode ter por minuto, se quiser lá no mercado financeiro você consegue. Mas ainda assim são variáveis discretas. Você não consegue um contínuo de dados. Esse negócio de contínuo está na nossa cabeça, né? Então, lá, com o objetivo era esse, fazia muito sentido trabalhar com tempo discreto. Porque facilita simular, estimar, não precisa fazer ida e vinda. Agora, em crescimento econômico, ou nós estamos preocupados com o estado estacionário do capital ou da renda, ou nós estamos preocupados com uma taxa de crescimento em caminho de crescimento equilibrado. É isso que a gente está preocupado aqui. Então, vale a pena usar o tempo como variável contínua, porque facilita a análise, facilita alguns cálculos, entendeu? Por mais que calcular uma derivada, uma integral, possa ser complicado e às vezes nem dá para calcular uma soma é pior ainda, né? Calcular uma soma pode ser ainda bem mais trabalhoso do que calcular uma integral, ou então mais difícil até, ignorando o trabalho, talvez não tenha solução. Então, trabalhar com tempo contínuo facilita a nossa manipulação do modelo e é isso que nós vamos fazer. Bom, se eu quiser pensar aquele nosso modelo de escolha ótima, que é um modelo que eu estou dizendo é o nosso terreno conhecido agora, nosso terreno seguro, a versão dele em tempo contínuo tem mais ou menos essa cara. Eu quero maximizar uma utilidade está aqui, o C, descontada, e agora em vez de beta t, eu estou usando E elevado a menos ρt, que é como se fosse uma aproximação, onde ρ vai ser uma taxa de desconto, né? O E ele aproxima. E a restrição vai ser desse tipo. A variação no estoque de capital, K ponto, é igual ao que você produziu, menos o que foi depreciado, menos o que você destinou ao consumo. Então você produziu, depreciou, perdeu uma parte, consumiu, o que sobra é variação no estoque de capital. Então a taxa de desconto é ρ, a soma substitui uma integral, porque a gente sabe que integral é limite de uma soma, quando o D, a variação ali no T vai para zero, você vai ficando com um monte de pontinho, então é a integral. E a restrição, essa restrição aqui, eu não gosto de chamar orçamentária, né? Alguns chamam, preciso chamar restrição de recursos, ela é o limite da restrição que nós tínhamos quando o intervalo entre dois períodos consecutivos vai a zero. Então, para enxergar isso, pensa aquela restrição que nós tínhamos antigamente, só que em vez de t mais 1, pensa t mais delta. Tá? Porque eu quero exatamente que esse intervalo de tempo, esse 1, vá a zero. Então, não pode ser constante, né? Tem que ser uma coisa que eu leve a zero. Então, pensa que em vez de t mais 1, eu vou ter agora t mais delta. Como é que ficaria? Bom, lá seria assim, kt mais 1 é igual a kt mais f de kt menos delta k menos ct. Essa seria lá no tempo discreto. Mas agora eu estou pedindo para pensar que o intervalo de tempo é delta e não 1. Se for isso, em vez de kt mais 1, entra kt mais delta. Kt fica kt. E esse termo aqui, que é o que está acrescentando, né, propriamente dito, ele tem que ser multiplicado por delta, porque por quanto tempo você fez isso? Quantas vezes você fez essa diferença para jogar no capital? Né? Se você faz só uma vez, aqui é 1, tudo bonitinho. Mas se você faz 10, tem que botar os 10 aqui dentro. Então, essa é a ideia de transformar uma coisa na outra. Bom, feita essa transformação, agora é só álgebra. Joga esse cara para cá, kt mais delta menos kt, divide tudo por delta. Cheguei nessa expressão. Foi só dividir, é como eu digo, uma álgebra aqui. Eu passei o k para cá, dividi por delta. Não tem problema nenhum esse delta que estava aqui. Toma o limite, quando delta for para zero. Quando você toma esse limite de delta indo para zero, esse cara aqui vira a derivada de k em relação ao tempo, né? Porque delta é exatamente o intervalo de tempo. Então, é a derivada de k em relação ao tempo. E aqui que não tem delta, fica ele mesmo. Então está aqui a restrição, está aqui a restrição. A restrição está aqui, ela aparece como caso limite, dessa restrição quando delta vai igual a zero. Então você vê que as coisas conversam. Se eu quiser pensar condições de primeira ordem, eu posso usar uma estratégia semelhante, uma mesma estratégia de substituir t mais 1 por t mais delta, encontrar a condição de primeira ordem como eu fazia antigamente, tomar o limite para delta indo a zero. Então,
eu tenho esse problema aqui, escrito como soma, né? Meu probleminha discreto. Só que agora o intervalo de tempo, em vez de ser 1, é delta. É delta. Vou substituir a restrição na função objetivo, como eu sempre fiz. Então estou substituindo, tudo bonitinho. Então está aqui. A condição de primeira ordem eu vou derivar em relação a kt mais delta. Então eu vou derivar em relação a esse cara, lembrando que ele aparece sempre em 2 períodos, que nem tinha o kt mais 1 lá. Então, quando ele aparece a primeira vez, vai ficar menos E elevado a menos ρ delta t. Então a primeira vez que ele apareceu no período t mais delta. Aí ele aparece aqui, né? E ele aparece de novo no período t mais delta, propriamente dito. Delta t, t mais delta. Então ele aparece 2 vezes. Primeira vez ele aparece aqui, segunda vez ele aparece aqui, está aqui então as derivadas. Fica ruim de ver, mas é porque eu uso o bloco lá do TeX, Align, é meio ruim quebrar equação por equação. Então acabou ficando esse negócio meio ruim de uma por uma, mas vamos tentando seguir de uma por uma. Aí aqui é só arrumar os termos. Eu estou multiplicando tudo por E elevado a ρ delta t, some esse cara, fica E elevado a, aqui tem menos ρ delta t e menos ρ delta, some o ρ delta t, fica o ρ delta. Aqui vai ficar ct mais delta, o linha de ct mais delta, que é esse daqui, e eu multipliquei por delta, para tirar esse delta daqui, né? Então vai ficar, aqui fica ele mesmo, linha de c delta 1, aqui fica delta f' de k mais delta, e aqui fica delta minúsculo, delta maiúsculo, isso aqui igual a 0. Vou dar uma nova arrumada nos termos, esse é um negócio meio bobo, eu tinha multiplicado por delta, mas vou dividir, às vezes é para clarear e tal, mas meio bobeira minha, mas tudo bem. Então divide por delta, então aqui ficou delta. Aqui eu efetuei esse produto com 1 e dividi por delta, joia. E aqui dividindo por delta, eu tenho que efetuar o produto, é claro, mas esse delta e esse delta aqui morrem, né, que é o que sobra. Então a expressão fica essa daqui, aqui é f' de k delta. Dado uma nova arrumada, agora eu vou multiplicar por E elevado a ρ delta, vou multiplicar por esse termo. Eu tinha multiplicado antes por E elevado a ρ delta t, agora eu vou multiplicar por ρ delta, de tal maneira que ρ delta aparece aqui, esse E elevado a menos ρ delta some, e esse E elevado a menos ρ delta some. Então está aqui a minha expressão. Eu agora vou pegar esse termo e vou somar o linha de ct sobre delta e diminuir o linha de ct sobre delta. Então estou somando, diminuindo um termo, não tem problema, e aí o resto da equação fica como está. Mas por que eu fiz isso? Porque aí me permite arrumar essa equação assim, o linha de ct mais delta menos o linha de ct delta, esse cara aqui, 1 menos E elevado a ρ delta sobre delta, o linha de ct, que é esse cara aqui com esse, né, o linha de ct delta, e finalmente o linha de ct mais delta, f' kt mais delta menos delta igual a 0. Então eu tenho essa expressão aqui, ela tem 3 termos, eu vou separar os 3, é uma soma, só para facilitar o cálculo dos limites. Então eu vou tomar esse limite, esse limite, esse limite, quando delta vão a 0. Então vamos lá. Primeiro limite é aquela primeira expressão, esse aqui está aqui o termo. O meu problema é que eu tenho aqui o linha de ct e essa variação aqui é a variação no tempo, né? Não é em c. Eu queria que fosse a variação em c. Não faz mal, eu multiplico e divido. Então eu multipliquei e dividi pela variação em c, o delta veio para cá. Quando eu tomo o limite, esse cara aqui é a segunda derivada de u, né? Porque agora é variação em c. E esse aqui é a derivada de c em relação ao tempo. Então tem u duas linhas, c ponto. Aqui, se eu substituir delta igual a 0, vai dar 0 sobre 0. Quando dá 0 sobre 0, a gente tem um truque, que é derivar em cima e embaixo em relação à variável que eu estou tomando o limite, no caso delta. Se eu fizer isso, aqui vai ficar menos ρ elevado a ρ delta, 1. Agora sim eu posso substituir 0, vai ficar menos ρ, esse cara vai para 0, 1. Então, menos ρ, linha de ct, joia também. Vamos agora para o nosso último caso, nosso último termo. Nosso último termo é esse daqui. O delta vai para 0, é só substituir que ele fica arrumadinho. Então, o primeiro termo é o duas linhas de ct, c ponto. Segundo termo, menos ρ, o linha de ct. Terceiro termo, o linha de ct, f' de k, menos delta. Bom, então vou substituir o limite delta indo para 0, a gente já fez, e tenho essa expressão aqui, né? Estou só substituindo aqueles termos pelos limites dele, já que eu peguei os limites, era igual a 0, o limite de 0 é 0, constante, então fica assim, que eu posso reescrever dessa forma. Essa equação aqui
U duas linhas de C, C ponto igual ao linha de C, ρ, menos F de linha de K menos delta, é a equação de Euler do problema dinâmico. É ela que vai dar a nossa dinâmica, né? É ela que vai caracterizar a dinâmica junto com a restrição que nós já discutimos lá. Então, essa equação com a restrição, com a regra de movimento do capital, ela vai dar a dinâmica do modelo que nem acontecia no modelo discreto. Então, a equação de é a equação de Euler em tempo contínuo. É muito comum eu chamar esse F' de K menos delta de R, a remuneração do capital, né, a produtividade marginal menos a depreciação, e escrever a equação de Euler nesse termo aqui mais compacto. Em alguns modelos lá na frente, nós vamos simplesmente calcular R e jogar aqui para encontrar o equilíbrio, né? Porque essa equação aqui vem do lado do consumidor. Então, nós vamos basicamente trabalhar o R. O Aguillon faz muito isso no livro dele, eu acho que é uma técnica bem legal, para a gente focar no que interessa, que é a parte da produção, e aí depois a gente só encaixa aqui para ter essa dinâmica. Então, é muito comum também escrever essa equação assim. Então, a equação, como eu disse, essa forma ela permite que a gente possa se concentrar na determinação de R, que às vezes é o mais interessante. Bom, a dinâmica, como eu falei, vai ser dada pela equação de Euler, né? Eu só fiz mudar aqui, passar duas linhas para cá, e a regra de movimento do capital. Então, quando nós formos estudar o modelo, nós vamos estudar essas duas equações. Nós estamos preocupados com essas duas equações, que são os casos limite das duas equações que nós estudamos lá no modelo com tempo discreto. Certo? Mesma turma, mesma lógica, caso limite, nós já mostramos isso. Mas tem uma questão. Foi trabalhoso a beça achar essas aproximações, principalmente na condição de primeira ordem. A gente fez, joga para lá, se atrapalha. Ai, meu Deus, será que isso aqui é assim mesmo? Estou achando que não, vou fazer de novo. Então, vai dando uma certa... É meio trabalhoso fazer isso, é meio capcioso. Ia ser meio complicado se em modelos mais sofisticados, por exemplo, com 2, 3 restrições, a gente seguisse aquele caminho. Nosso objetivo fosse seguir aquele caminho. Obtém com delta, toma o limite dando delta igual a zero, ia ficar bem inviável trabalhar. Para nossa sorte, existe uma ferramenta que nos permite encontrar facilmente as condições de primeira ordem desse tipo de modelo. Então essa condição aqui, essa aqui é a condição de primeira ordem, né? A regra de movimento nós já temos. A condição de primeira ordem a gente consegue facilmente se nós usarmos o hamiltoniano. Pensem numa espécie de lagrangiano turbinado, um lagrangiano para problemas dinâmicos. Não vai ser aqui nesse curso, meu objetivo entrar na matemática do hamiltoniano. Aqui no departamento, o Rodrigo Penhalosa às vezes oferece uns cursos onde ele discute cálculo de variação e outras abordagens, e talvez ele faça a matemática que está por trás disso. O Rodrigo é um cara que tem uma base matemática muito superior à minha, e aí ele faz esses cursos, né? Eu sou economista, eu estudei matemática, mas eu sou economista. O Rodrigo não, o Rodrigo é bem mais profundo em matemática. Então, se vocês tiverem interesse, procurem o Rodrigo, quando que ele pretende ofertar esse curso, ou então dê um gás lá nele. Para quem tiver interesse. Eu vou usar aqui como ferramenta, mais ou menos como vocês aprendem no lagrangiano. A condição de primeira ordem é essa, estou feliz, aprendi, vou sair aplicando. Até por uma questão de tempo também do curso, né? O nosso curso tem muita coisa ainda para a gente discutir nesse curso. Em termos de conteúdo, falta muito ainda. E aí outro desvio matemático talvez ficasse penoso demais. Então eu estou pedindo para você imaginar um problema desse tipo, onde y é uma variável de controle, x é uma variável de estado, então E elevado a menos ρt, u depende do estado e do controle dt, tá aqui a integral, sujeito a x ponto igual a uma função que depende de controle e estado. Essa é a forma desse problema. Pode ter mais de uma restrição, pode ter mais de um estado, eu estou fazendo com um só por simplicidade. Aqui no curso nós vamos estudar um caso de 2, lá no modelo de capital humano do Lucas, mas pode ter mais. A lógica é um pouco fácil passar para mais de um, se você pegar a lógica do 1, o resto anda. Eu vou chamar de hamiltoniano em valor presente, HP, esse cara aqui. A função objetivo é elevado a menos ρt u de xy, mais mi, que multiplica a restrição. A restrição, não x ponto menos a restrição. A restrição. Então isso aqui eu estou chamando de hamiltoniano em valor presente, e esse mi eu vou chamar de multiplicador associado à restrição. Então eu tenho a restrição, se eu tiver aqui mais uma, por exemplo, se eu tivesse outra restrição para outro estado, seria
Mi1, primeira restrição, Mi2, segunda restrição, e assim por diante. Então, X estado, Y controle, Mi é o multiplicador. Como eu disse, modelo com mais de uma restrição, mais de um multiplicador, um para cada restrição. Alternativamente, você pode multiplicar o hamiltoniano em valor corrente por E elevado a ρt para trazer em valor presente. Ou corrente, como valor presente em valor corrente, desculpa. Então, se você quiser o hamiltoniano em valor corrente, é só multiplicar esse cara por E elevado a ρt. Então aqui vai ficar o xy e aqui lambda. E esse lambda é E elevado a ρt mi. Aqui não tem certo e errado, é conveniência. Alguns autores trabalham assim, e vão trabalhar assim, gostam mais de trabalhar assim. Outros vão trabalhar assim. Use o que você ficar mais confortável. Durante o curso, nós vamos seguir o autor. Então, ora nós vamos a um, ora nós vamos a outro. Depende do autor que a gente está seguindo, ou sei lá, o que eu estava pensando quando fiz as notas de aula. Não tem. Mas o ideal é que vocês joguem para um, para outro, para vocês ficarem cada vez mais familiarizados e isso ficar bem tranquilo para vocês. Mas você tem esses dois desenhos de hamiltoniano. Se você estiver trabalhando com hamiltoniano em valor corrente, as condições de primeira ordem são essas. A derivada do hamiltoniano em relação ao controle, y, é igual a derivada de u em relação ao controle, mais lambda, a derivada de f em relação ao controle. Tá? Então essa eu devia ter posto g, vocês me desculpem, eu botei f, mas é g, né? Porque aqui eu chamei de g, porque talvez em outro canto era f também, a função f aparece tanto, né? Mas é g. Então é a derivada de u em relação ao controle, mais lambda a derivada de g em relação ao controle. Se eu fizer... E a segunda condição é a derivada de h em relação a x, que é o estado. Então a derivada do hamiltoniano em relação ao estado é ρ lambda menos lambda ponto. Então isso aqui são as condições para o hamiltoniano em valor corrente. Condição de transversalidade, assim como no modelo em tempo discreto, eu estou dizendo que a sequência não estoura, né? O valor da variável de estado, lambda aqui é a restrição, como se fosse um preço, vezes x, trazida a valor presente, porque está aqui o E elevado a menos ρt, isso aqui é igual a zero. Então é a mesma interpretação de lá. Se você estiver usando o hamiltoniano em valor presente, com E elevado a menos ρt, as condições ficam assim. O E elevado a menos ρt aparece aqui, então du dy, de novo f aqui, isso é a maldição do copiar e colar, mas é g, igual a zero. E aqui vai ficar só menos mi ponto, porque exatamente como lambda é igual a ρt mi, né, aparece essa diferença aqui do ρ lambda para um e para o outro. Então são as fórmulas de hamiltoniano, são essas duas. Se a gente pensar lá no nosso problema de escolha ótima, o hamiltoniano vai ser dado por u, que é a função objetiva, eu estou usando o hamiltoniano valor corrente, eu sou hamiltoniano, mais lambda f de k menos delta k menos c. Esse é o hamiltoniano. As condições de primeira ordem. Então vamos lá, derivando em relação a c, né, que é controle. Então a derivada primeiro em relação a c vai ficar u' de c, aqui é menos 1, como tem o lambda, u' de c menos lambda igual a zero. Essa é a primeira restrição. E a segunda restrição eu vou derivar em relação a k, e aí desculpem que eu botei x, é porque x era o estado que eu estava usando, eu fiz uma confusãozinha de notação com f, g, x, k, mas aqui é k, né? Então vai ficar a derivada do hamiltoniano em relação ao estado, que é k, f' de k menos delta, o lambda está aqui multiplicando, ele fica, isso aqui é igual a ρ lambda menos lambda ponto, pela minha condição, é igual a ρ lambda menos lambda ponto. Então, eu tenho a condição, isso aqui implica nisso, né? Só reescrevendo os termos, vou ficar com essa expressão aqui, É só passar o ρ lambda para cá, depois dividir tudo por lambda. Se eu aplicar um logaritmo na primeira restrição e derivar em relação ao tempo, então ln de u', porque eu tenho que u' de c é igual a lambda. Então ln de u' de c é igual a ln de lambda, faz em relação ao tempo, deriva isso em relação ao tempo, regra da cadeia, regra do logaritmo. Então isso aqui é igual a lambda ponto sobre lambda, substituindo na condição de primeira ordem, na segunda condição de primeira ordem, eu tenho a minha equação de Euler. Então, cheguei na equação de Euler sem precisar tomar limite, sem delta igual a zero, indo para zero. Muito mais simples, né? Aplicando aqui as minhas regrinhas de hamiltoniano. Façam em casa usando o hamiltoniano em termos, em valor presente. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, você tem a condição
de primeira ordem estabelecida, você ponto o linha, o duas linhas. A única diferença é que aqui, no outro, eu acho que eu tinha posto duas linhas aqui, né? Mas isso é só passar para cá, passar para lá. Então eu tenho aqui a minha condição de primeira ordem, a minha equação de Euler para o consumo, segundo as regras do Hamiltoniano. A equação acima é a equação de Euler em 1, exatamente o que eu tinha dito, que junto com a regra de movimento do capital forma o sistema que caracteriza a sequência de capital e consumo. Então, aquele sistema que eu já tinha apresentado, a única coisa é que agora eu encontrei outro caminho para chegar na condição de primeira ordem. Um caminho que é mais automático, é mais fácil de fazer, uma vez que você internaliza essas condições de primeira ordem, vira batata, é só chegar lá, deriva e faz. É claro que se o problema for grande, vai dar trabalho, vai demorar, mas é mão, né? Pega a mão e vai embora fazendo. Agora, como eu não fiz a matemática da coisa, ela meio que cai de paraquedas, cai do céu. Por isso, a ideia lá do limite, para vocês verem que tem uma consistência, que eu não estou enganando ninguém, que não tem magia negra aqui nem nada parecido. É só uma técnica que conversa com a técnica que a gente estava usando anteriormente, conversa direitinho. Então, essa é a ideia. Então, óbvio que para resolver o problema, a sequência que resolve essas duas equações tem que resolver também aceitar a condição de transversalidade. No restante das notas de aula, agora no restante do curso, nos outros vídeos, em tudo que eu discuti, os problemas de otimização em tempo contínuo serão resolvidos por Hamiltoniano. Então eu não vou usar mais aquele limite. Se você achou legal o limite, lamento, não vai mais ver. Se você não gostou do limite, achou aquilo um terror, deu sorte, porque ele saiu de cena. Do restante dos vídeos, do restante do curso, só vou trabalhar com Hamiltoniano para encontrar as condições de primeira ordem dos outros modelos que nós estudarmos. Se vai ser em valor presente ou valor corrente, é indiferente. Cada um escolhe a versão que ficar mais confortável. Então, eu não estou muito preocupado com qual Hamiltoniano você vai usar. O que importa é que chegue nas condições de primeira ordem direitinho, que eu vou apresentar aqui no restante do curso. Então, com isso, eu termino esse primeiro vídeo da unidade. Nós falamos de crescimento econômico, do tema. O tema é amplo, o tema é grande. Nós falamos de duas classes de modelos importantes. Modelo neoclássico, onde rendimento decrescente leva a uma estagnação. E para sair quem quebra essa estagnação é o crescimento da produtividade. E do outro lado, nós falamos de modelo AK, onde o processo de acumulação é como se fosse autossustentável. Então, nós estamos com esses dois paradigmas que nós vamos usar durante o restante do curso. Às vezes, modelo que não parece ser um ou outro, quando você menos espera, haha, tá aqui, é um modelo AK. Ou então é um modelo desse tipo. Nós vamos fazer esse jogo. O modelo AK normalmente pede uma história para justificar chegar no AK. Tem problemas sérios ali de equilíbrio, é por isso que essa história tem que aparecer para resolver o problema de equilíbrio. Nós vamos discutir isso com mais detalhes mais na frente, mas aqui foi nós colocamos a questão. E nós apresentamos a ferramenta. A ferramenta é exatamente o Hamiltoniano. Nós começamos tomando o limite do caso discreto que nós já conhecíamos, e aí chegamos na condição ótima lá para o modelo de escolha ótima. Depois nós apresentamos as condições de Hamiltoniano e mostramos a equivalência no modelo de escolha ótima. Então esse foi esse vídeo. Nós sabemos o que nós vamos estudar e nós temos a ferramenta. Então agora é mão na massa e é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês.